Fotoprotetores solares, bem? Os fotoprotetores, eles começaram a ser importante quando o número de câncer de pele aumentou, né? O número de casos de câncer de pele começou a aumentar. Então, a gente começou a se preocupar mais, né? E aí veio todo o impacto, o VA, o VB, e vamos começar a utilizar, tá? Então, o que que acontece? Nós temos a luz ultravioleta, ela é importante, ela tem várias funções, tudo bem? E ela consegue ser bem determinante para o nosso dia a dia. Então, a gente já está cansado de saber que a luz ultravioleta, ela ativa a nossa vitamina D para a forma de calcitriol. Então, é interessante eu me expor, mas eu também não posso me expor tanto à luz ultravioleta, tá? E à radiação. Então, ela tem alguns benefícios que estão aqui em verdinho e alguns malefícios em rosa. Então, benefícios, né? Mata patógenos que estão na pele. Então, a gente é exposto diariamente a vários micro-organismos e esses micro-organismos, eles acabam causando algum problema para a nossa pele e é interessante que a gente tome sol por causa disso, bem? Agora, eu também tenho outros fatores, por exemplo, a indução e síntese de forma ativa da vitamina D. Então, é bacana, vamos lá. O que acontece? A gente tem várias outras funções e também pode ser utilizada para tratamento de desordens como psoríase, algumas doenças que podem ser combatidas. Esse lado aqui do desenho são as funções excelentes do ultravioleta, né? Mas eu também tenho algumas coisas que são muito ruins na função, tá? Então, primeiro, eu posso ter hiperplasia, ou seja, eu posso levar a um crescimento desordenado das células da epiderme, né? Posso causar em grandes efeitos imunossupressão. E nessa imunossupressão, eu posso causar, além de tudo, uma proliferação de células anormais. E ele é carcinogênico. Então, a exposição contínua pode me levar à carcinogênese. Outro fator da radiação são os danos que podem ser causados ao DNA. Então, ele pode alterar o ciclo celular, né, alterar o reparo do DNA pelas enzimas e ainda alterações de apoptose, levando a modificações genéticas que levam à proliferação anormal das células e à carcinogênese. E ainda o que mais nos interessa na cosmetologia, que é a deteriorização da pele por idade, a gente chama de photoaging, ou um envelhecimento precoce da pele. Então, toda a cosmetologia foi baseada nesse fato aqui, né, do fotoenvelhecimento, que a gente chama. Então, o que que eu vou ter? Eu tenho essa característica. Como que começaram os fotoprotetores, né? Como que eles apareceram e a gente começou a se beneficiar dele, né? Então, no início do século XX, razoavelmente novo, as roupas começaram a ficar, né, menos decotadas e as pessoas começaram a fazer uma menor exposição ao sol. Aparece o problema da carcinogênese, então começa a se falar de tumor, de câncer, enfim. Na década de 30, já haviam começado a produzir alguns fotoprotetores, principalmente os Estados Unidos, a Austrália e a França. Então, eles são os berços dos fotoprotetores, né? E em 1944 aparece o Coppertone. Quem daqui é da época do Coppertone, gente? Vocês usaram o Coppertone? Que tinha a menininha que o cachorrinho mordia o biquíni, aparecia a marquinha dela, enfim, né? É, isso é uma época muito legal, né? A época do Coppertone. Ah, tá, Patrícia, nem sabe. Uhum. Ainda bem que pôs a carinha.
Então, a gente começou a utilizar. O Vanderlei lembra do Coppertone, hein? Então, veio. Na década de 50, os Estados Unidos desponta como protetores solares, tá? Em 1984, gente, olha quando é velho, a Johnson Johnson lança o Sandal, que tá aí, né, líder em algumas faixas de consumo e tal. Na década de 90 é que a gente começa aquela época da desconfiança da cosmetologia, né? Ah, eu vou comprar esse protetor, será que ele funciona mesmo? Será que ele não funciona? E aí eu tenho uma legislação específica, tá? Aparece o bronzeamento artificial. Então, as mulheres não querem só fotoprotetores, elas querem fotoestimuladores, né? Ocorre os aceleradores e simuladores de bronzeamento, e agora tá meio na moda. Tenho visto várias pessoas falando de marca. Tem uma marca que tá bem famosinha, chama Red Carpet, e o pessoal tem usado para as pernas, para parecer mais bronzeado, tipo uma maquiagem, mas que na verdade estimula a produção de melanina. E os estudos melhoraram, né, gente? Os estudos de câncer de pele e exposição solar acabaram melhorando. Bem, o que acaba acontecendo? A gente tem uma escala de radiação ultravioleta, tá? E nessa escala de radiação ultravioleta é quanto eu vou precisar de proteção, bem? Quando o índice ultravioleta tiver em 1 ou 2, significa que você não precisa de nenhuma precaução, tá? Então, quando você vê lá as escalas de UVA, principalmente em cidade litorânea, tem muito isso, né? Que aparece, olha, a gente está com escala de 1, 2. Então, esses níveis de ultravioleta são 1 ou 2. Ou mesmo equipamentos que trabalham com ultravioleta podem estar lá à margem de segurança deles. Tá? 3, 4, 5, a gente tem um nível moderado junto com o 6 ou 7. Aqui a gente diz que existem precauções a serem tomadas. Na fase 1 e 2, a gente diz que você pode permanecer quanto tempo você quiser. A partir de 6, 7, 8, né, e 14, a gente diz que deve usar protetor solar, camisa, você não deve se expor, tudo bem? E aqui acho que vocês entendem que a proteção, normalmente, quando a gente vende, a gente já vende aqui, né? Um fator de proteção 15, que seria um início ou um bloqueio mais eficiente dessa ultravioleta. Então, a gente tem várias características. Eu nunca vi, acho que vocês também não, essa 1 e 2. A gente nunca pega isso, a não ser logo de manhãzinha, quando o sol ainda nem apareceu direito, a gente tem essa exposição de 1 ou 2. 3, 4 e 5 logo pelo início da manhã, e o que a gente pega em áreas abertas de exposição são as mais elevadas, tá? Então eu tenho lá qual é a minha faixa e o que eu devo fazer para me proteger, bem? Como são os espectros solares, né, terrestres? Como que ele é dividido? Então eu tenho ultravioleta, né, nos comprimentos de onda que vão de 100 a 280 nanômetros, bem? Depois eu tenho a luz visível e o infravermelho, bem? E aqui eu tenho as faixas de comprimento de UV. Então eu tenho, né, o UVC, que a gente consegue se expor, o UVB e o UVA. Então, o UVA vai estar aqui, ó, perto de 400 nanômetros. Bem, é chamado de espectro longo. E aqui eu tenho o médio e tenho o curto, tá? E é aqui que eu não vou me expor. Então, UVC curto, UVB médio, UVA longo, tá? E a gente sabe que nosso maior problema tá aí no UVA. Por isso que a gente se protege contra ele, sim? O espectro relacionado à cor da pele, bem? Então, o que eu tenho? O UVA, 400 nanômetros, ele consegue passar
a barreira, né, da epiderme, da derme e chegar até a hipoderme. O UVB, ele fica mais na epiderme, ele fica aqui para cima, tá? Então, grande vilão seria o UVA, tá? Então, eu tenho os espectros e eu vou falar dos intervalos. UVA de 320 a 400 nanômetros, UVB de 280 a 320, que seria a fase de exposição da nossa pele. E o UVC, que está muito baixo, a gente não teria exposição a ele, bem? Como que funciona o nosso bronzeado, ou pelo menos o que a gente espera do bronzeado, né? O UVA, né, se ele, né, se expor a ele, eu não vou conseguir um efeito bronzeado tão ruim, tão fácil, e eu vou ter logo em seguida a queimadura. O UVC já é germicida, então eu tenho o UVA e o UVB, que o efeito é o bronzeado e a queimadura. Então, se eu me expor muito tempo ao UVA e muito tempo ao UVB, o máximo que eu vou ganhar é uma queimadura solar, né? Então, não devo fazer isso porque eles não são altamente seguros, tá? A radiação infravermelha, tá? É que dá, quando o sol está nessa radiação, a sensação de calor e desidratação. Quando a gente sai ao sol e ele seca, parece que, né, torrou, literalmente, tá? Ele consegue chegar até a hipoderme, né? É responsável pela maior parte do fotoenvelhecimento e fotocarcinogênese, tá? Ele causa ainda vasodilatação e eritema. Ele é uma lesão. Essa luz infravermelha, né, a radiação infravermelha, ela é considerada uma lesão. Toda vez que você tem uma lesão na pele, não importa de onde veio, você vai desencadear o que a gente chama de inflamação. Então, você vai ter dor, rubor, que é o eritema, calor, a vasodilatação, que a gente chama de edema. Então, todos os sinais da inflamação vão aparecer devido à presença do infravermelho, né? Então, essa é uma frequência que a gente não deve se expor. Ou se expõe, né, muito pouco, passageira não deve ficar ali, né? Então, ela desencadeia sinais de inflamação na pele. Para a pele, ela é entendida como um fator agressivo, um fator de lesão, né? A radiação visível, que é a radiação, né, que a gente tem para enxergar os objetos, que faz a nossa retina funcionar, ela atravessa integralmente a pele, né? E ela só é prejudicial quando a gente tem sensibilidade anormal à luz solar. Então, algumas pessoas são sensíveis à luz visível, à radiação visível, tá? Que é justamente essa radiação aqui, onde a gente tem a difração das cores. Então, nessa questão, às vezes a gente tem uma sensibilidade anormal. E tem pessoas que mesmo se expondo a esse tipo de radiação, começam a sentir eritema, ficam com a pele mais sensível. Normalmente são os caucasianos, que não têm um bom filtro de melanina, que fazem isso, bem? Ela ainda é responsável pela energia calórica e luminosa, isso na radiação visível, para a gente passar por todos os tipos de radiação. A radiação ultravioleta, mais perseguida de todas, bem, ela tem o maior poder energético do espectro solar. Ela atinge principalmente a epiderme, então vai queimar a epiderme. E os níveis ambientais de radiação dependem da latitude, estação do ano, corrente de ar, poeira e horário. Na radiação, eu tenho que entender como que isso vai afetar a minha pele. Então, a primeira coisa, a minha pele pode sofrer imediatamente os efeitos da radiação. Então, são efeitos imediatos. Lembra, efeitos imediatos estão relacionados à lesão que pode acontecer. Então, queimaduras solares, fotoalergias e bronzeamento. Então, é muito comum.
E eu achei muito estranho. Quando era nova, ninguém falava disso. E eu tive muita fotoalergia. Minha pele não suportava. Tem gente que tem sensibilidade ao próprio suor, né? O suor mais o calor causa alterações na pele. E eu tinha com fotossensibilidade, tá? Então chama fotoalergia, né? E as reações que são reações tardias, como o envelhecimento cutâneo, alterações celulares, mutações e câncer de pele. O UVA, o que ele faz? Ele vai de 320 a 400 nanômetros, ele atinge a derme, é lesivo para elastina e colágeno. Então, imagina, você está fazendo um baita de um tratamento para aumentar a quantidade de colágeno, ou você já envelheceu e a sua quantidade de colágeno não consegue suprir as suas necessidades, e vai lá e se expõe à ultravioleta A, você vai ter mais dificuldade ainda em repor elastina e colágeno, bem? Ele potencializa as ações do UVB, então juntos eles são, né, piores. Tem um poder cancerígeno, ou seja, de causar mutações. Lembra que falar que é cancerígeno é demais, mas mutagênico, usar a palavra mutagênico é bacana. Então, causa mutagênese e aí sim pode levar a um câncer de pele. Característica de 290 a 320 nanômetros. E ele atinge o extrato córneo e a epiderme, provoca queimaduras, edemas e bolha ultravioleta C, que é a menor, né, de menor comprimento de onda, de 100 a 290 nanômetros. Ela é eritematosa, né, causa um eritema do caramba, carcinogênica, tá? Carcinogênica. E ela deveria ser totalmente absorvida e filtrada pela camada de ozônio, bem? E ela é o problema, né? Ela só chega na gente porque tem esse buraco na camada de ozônio. Se não houvesse, a gente estaria feito. Ela também causa bronzeamento imediato, sem a queimadura da UVB. De onde vem o que a gente está falando, que é o eritema, a vermelhidão, tá? A vermelhidão é um processo de vasodilatação, um aumento de volume sanguíneo na derme, só que ela é uma reação transitória. E aqui, olha que interessante, o eritema, ele pode aparecer de 1 a 24 horas da exposição. Demora até a sua pele processar todos esses UVs, né, e conseguir manifestar isso, tá? Então, é uma característica interessante do eritema, bem? Já a queimadura solar é um processo inflamatório causada pela exposição. Na clínica, é dor, rubor, calor, edema, aparecem as bolhas e a descamação, perda da epiderme superior, bem? Na histologia, eu vou ter danos lá no meu DNA se eu insistir em ficar me queimando, insistir em ficar. Em 1976, um pesquisador começou a classificar a pele. Então, chama Fitzpatrick. Fitzpatrick é uma classificação de cor. Ela ajuda muito na escolha do protetor solar e quais seriam as consequências da fotoexposição. Então, fototipo 1, né? Pessoas de fototipo 1 normalmente têm pele clara, olhos azuis, né? E são sardentas. Essa é o tipo fototipo 1. Eles sempre se queimam e nunca bronzeiam. Então, esse é o que precisa de mais protetor solar. Já o fototipo 2 tem pele clara, olhos azuis ou verdes, ou ainda castanho claro, cabelos claros ou ruivos, sempre se queimam e às vezes se bronzeiam. Então, se começar a tomar sol com paciência por longo prazo, se bronzeia. Isso é um fototipo 2, tá? Fototipo 3, média das pessoas brancas normais. Então, nós seríamos fototipo 3, tá?
que queimam-se moderadamente, bronzeiam-se gradualmente e uniformemente. Então, quem tem esse benefício, um fototipo do tipo 3, tá? É legal porque você mostra o tipo de fototipo e a pessoa vai se convencer de que ela precisa do protetor, né? Fototipo 3 e fototipo 4 queimam-se muito pouco e bronzeiam-se bastante. A gente não consegue muito diferenciar. Então, o fototipo 3, né, normalmente a gente não consegue diferenciar muito do fototipo 4, tá? 3 e fototipo 4. Mas percebam que o bronzeado do 4 é melhor do que o bronzeado do 3. O fototipo 5 são as pessoas morenas. Opa. O fototipo 5 são das pessoas morenas, né? Já se queimam, ficam uma cor bonita, tá? Raramente se queimam e bronzeiam-se muito. Isso é o fototipo 5. E o fototipo 6 são os negros. Nunca se queimam profundamente porque eles são profundamente pigmentados. Lembram que, embora eles não se queimem, eles não aparecem a queimadura, os efeitos mutagênicos da UVA estão ali, tá? Inclusive, muitos negros têm câncer de pele justamente por essa negligência, a síntese de melanina. Então, a gente pode ter dificuldade na síntese de melanina genética mesmo, tá? Para eu fazer melanina, eu preciso de um aminoácido que vem da minha dieta, que chama dopa-tirosina, tá? O problema é que a tirosina, ela também é utilizada para o sistema nervoso central para a produção de dopamina. Então, se eu tiver que escolher entre mandar tirosina para o sistema nervoso central e tirosina para minha pele, né, eu vou utilizar essa tirosina para outra coisa. Então, o aspecto nutricional é bem importante, tá? A tirosina convertida em dopa, aí ela vai para a dopaquinona pela enzima tirosinase, bem? E aí ela vem aqui pro periférico, tá? Onde ela vai encontrar uma série de enzimas, bem? Quem é da raça negra faz esta via aqui, tá? Quem é de raça morena, né? Quem não tem tanta, usa esta via. E nós, né, os caucasianos, usamos essa via. Primeiro, eu tenho um índice, começaram a falar assim, ah, mas será que todo sol, toda UVA, enfim. Nós fizemos vários índices. O primeiro deles chama dose eritematosa mínima, ou DEM, tá? O DEM é a dose mínima de radiação necessária para produzir um eritema. O que é a dose eritematosa mínima? É a quantidade, né, a dose mínima de UV necessária para produzir eritema, para produzir aquela queimadura, aquele problema, tá? Essa característica. Então, a gente teve que dosar isso justamente por quê? Porque a gente precisava saber quanto que eu tinha que fazer de fotoproteção. Então, o DEM nada mais é, né, do que quanto de UVA e UVB eu vou me expor, mas eu tenho que levar em consideração o quê? A característica da pele, né? Eu vou ter que me conscientizar que eu vou ter que fazer o Fitzpatrick para todo mundo, tá? Então, depende, né? Isso aqui depende principalmente, né, do tipo de pele do sujeito, da espessura e da quantidade de melanina que ele é capaz de produzir. Então, o DEM para um tipo 1 é diferente do DEM para um tipo 6, tá? O UVA é mais eficiente, né? Desculpa, o UVB é mais eficiente em eritema e o UVA pode contribuir de 10 a 15% para a potencialização do eritema. Então, ele sozinho, teoricamente, não causaria, porque lembra que ele causa de dentro para fora, queimadura, mas junto com o VB eu vou ter o eritema causado pelos dois, tá? Característica deles. Bronzeamento. O que é um bronzeamento? É o aumento da pigmentação cutânea,
bem? Normalmente, um bronzeamento imediato por UVA demora 36 horas de exposição para aparecer. Então, para eu me bronzear mesmo, eu precisava de 36 horas. Fotoenvelhecimento é um processo intrínseco normal. Normal por quê? Porque todo mundo vai deixar de produzir quantidade efetiva de colágeno e elastina. Isso, mais, né, a luz UVA, UVB, batendo na colágeno e elastina, desfazendo essa matriz de pele. E você ainda não fazendo turnover, é lógico que vai acontecer, tá? Ela tende a ser maior em áreas expostas, tá? Mas acontece também em áreas não expostas ao sol, bem? O que ela tem? Ela tem como causa o fator endógeno, que é justamente a diminuição de colágeno e elastina natural da idade, tá? E aí ela vai ter características clínicas, que é aquilo que eu olho na pessoa, bem? O que eu vou olhar na pessoa? Eu vou olhar rugas finas, de menor eficácia de cura de feridas e incidência de neoplasias. A gente tem dois tipos de ruga na vida. É a ruga fixa, que é essa que, independente do movimento do músculo, ela permanece, e as rugas móveis, que, né, eu vou fazendo isso e elas aparecem. Quando eu chego a ter isso, significa diminuição de colágeno e elastina, bem? Aqui, o que acontece? Eu ainda tenho colágeno e elastina durante a noite, mesmo eu tendo expressão facial, eu consigo refazer o colágeno e elastina e não tenho a ruga que é imóvel. Então, a gente classifica rugas móveis e rugas imóveis, tá? E aí eu já sei a quantidade de sol que eu não devo me expor, bem? Histologicamente, o fotoenvelhecimento aparece pela atrofia dérmica, perda de fibras elásticas e dérmicas. Atrofia dérmica significa isso, independente da minha expressão facial, eu tenho aqui, né, o problema da ruga permanecer, bem? Isso é uma característica, tá? O extrínseco, então, alterações clínicas e funcionais, né, que a gente já falou. E aqui, quando o sol se transforma um problema social e um problema estético. O sol, ele é um problema social, fotoenvelhecimento, né? Ele é um problema social a partir do momento que ele está atrelado, a partir do momento que ele está atrelado com consequências, por exemplo, mutagênese, carcinogênese. Qual que vai ser a evolução, tá? A evolução é a tendência de ressecamento, descamação, atrofia da derme e epiderme, formação de rugas, redução da atividade das glândulas sudoríparas. Então, de cima para baixo é o que pior pode acontecer, tá? E, gente, tem um fator em relação à nossa pele que é o aspecto nutricional, bem? É lógico que vocês vendem, né, o Imedin, o Ineov. Quando a Nestlé passou a entender o fotoenvelhecimento e ver que os alimentos que são antioxidantes, que podem controlar os raios ultravioletas, são essenciais. Então, se eu estou vendendo um fotoprotetor oral, eu devo orientar a cliente que vai comprar esse fotoprotetor que não adianta ela tomar hoje e se expor hoje ao sol. Ela precisa começar a tomar esse fotoprotetor oral no mínimo 15 dias antes da exposição. Ideal mesmo seria 30. Para quê? Para que esses antioxidantes cheguem a uma concentração eficiente na pele para sequestrar essas radiações ultravioletas. Então, eles funcionariam como um escudo. Mas você imagina o tamanho da minha pele, né? Eu preciso que tenha uma distribuição desse fotoprotetor. Então, por isso que às vezes a pessoa desanima, fala assim: ah, mas eu tomei e não funcionou. Tomou normalmente porque tomou na véspera de se expor ao sol, tá? Isso é característica. Fotocarcinogênese, então, para eu ter uma mutação que vai levar a um câncer de pele, tá? Tem que ser uma exposição que a gente chama de exposição
excessiva, tá? Não é uma vez ou outra que você se expõe que você vai ter fotocarcinogênese. Normalmente, as exposições ocorreram dos 10 aos 20 anos, e isso vai acontecer lá nos 40. Então, imagina, eu me expus com 10 ou 20 anos e eu vou lá com 40 anos, vai aparecer uma verruga ou vai um problema, tá? Lembrar que a exposição ao sol, ela é cumulativa. Você paga contas, tá? O DNA é atingido numa descamação. E quando que eu sei que eu errei a dose, que eu me ferrei? Quando descama. Fez a bolha, descamou, a pele de baixo teve que fazer mitose para reformular. E essa mitose que ela está fazendo, ela pode errar e aparecer uma célula tumoral. Então, quando descama, né, e a gente fala, não, beleza, tô tirando a pele aqui, não acontece nada. Você fez com que as células que estavam embaixo fossem estimuladas para mitose, né? Você não é cobra, né? Não precisa ficar descamando. E é isso que é o sinal para gente. Se você já tem gene para isso, se você tem tendência, aquela célula que foi obrigada a se multiplicar pode levar a um câncer de pele, tá? O DNA dérmico, ele é atingido e ele tem duas escolhas, ou te fotoenvelhecer ou realmente tornar um tumor. O que acontece às vezes é que pode ter uma verruga, um melanoma, tá? E aí a gente chama de pinta, que é só simplesmente a formação anormal de melanina. Então eles falam assim: não, isso aqui é benigno, isso aqui é só a melanina que apareceu. Não, esse é formado por célula, as células se multiplicaram, né? Então, é essa característica que eles vão nos dar, né? Quais são os mecanismos de proteção da pele? Senão todo mundo ia ter câncer de pele, né? Os mecanismos de proteção da pele são naturais, né? Então, a gente já viu a melanina, que é natural, né? O espessamento da camada córnea, então a gente pode se expor ao sol e a pele ficar extremamente rígida, tá? E a pigmentação, que é a produção da pele, tá? A proteção externa, a gente sabe, roupas, acessórios, e hoje tem N roupas com proteção, com fotoproteção, né? Quem é a nossa proteção natural? Queratina, né? Produzido por queratinócitos que impedem a absorção da radiação. O suor com ácido urocânico, que é um fotoprotetor. Então, quando a gente transpira e tem gente que tem alergia do suor ao sol, é justamente por causa desse ácido. É a pele mais sensível, esse ácido bate e aí fica péssimo, tá? Mas induzida pelo sol. E a melanina, que a gente falou que é a principal fotoproteção natural que a gente tem, ou que as pessoas de sorte têm, tudo bem? Bom, o fator de proteção solar a gente chama de FPS. Então, o que significa FPS? FPS significa fator de proteção solar. A gente usa o DEM, dose mínima eritematosa, tá? Para conseguir chegar a esse fator de proteção. Você fez Fitzpatrick com o seu paciente, você já sabe qual é a pele dele, se ele é pouco sensível, sensível, muito sensível, extremamente sensível, né? Então, se ele começa aqui do 6 para o 1, bem? Fez a classificação, agora você vai usar o fotoprotetor. Por isso que é importante, é bacana, gente, colocar fotinho e tal na época do verão para indicar fotoprotetor. Então, se ele é pouco sensível, ele precisa de baixa proteção. Então, se ele é um 6, ele precisa de baixa proteção, tá? E aqui o que vai acontecer nessa baixa proteção? O fator de proteção dele vai de 2 a 6. Se ele já é um 2, né? Desculpa, se ele é um 5, se ele é um 4, ele é moderado. Então, eu vou fazer de 6 a 12,
bem? Se ele é muito sensível, ele vai de 12 a 20. E se ele é extremamente sensível, ele vai de 20.